Olá, tudo bem? Eu sou a Jéssica. Eu vou contar a história da autora Xin Han. Xin Han nasceu em Pequim. Ela e seu irmão cresceram com os pais de sua mãe, que eram considerados membros de uma família abastada, culta e ocidentalizada. Seus pais foram presos durante a Revolução Cultural. As duas crianças foram mandadas para a escola militar, marcadas como crianças negras, filhos de uma família que era considerados traidores da nação. Xin Han obteve 2 graduações enquanto esteve tutelado pelo exército militar e posteriormente estudou Direito Internacional. É uma jornalista, radialista e escritora chinesa. Foi apresentadora de rádio em Nanquim nos anos de 1989 a 1997, com o programa Palavras na Brisa Noturna, onde discutia aspectos do cotidiano e dava conselhos aos ouvintes. O programa passou a ter milhões de ouvintes e a jornalista começou a receber ligações e cartas todos os dias, com relatos de mulheres de todas as classes sobre suas vidas e suas experiências. Em 1997, mudou-se para Londres e começou a escrever as histórias das mulheres chinesas que já havia entrevistado no decorrer de sua carreira. E resultou na publicação de seu primeiro livro, As Boas Mulheres da China, que foi publicado em 2002. Uma das narrativas que a autora descreve no seu livro é sobre uma menina chamada Hong Shui e que tinha uma mosca de estimação. Hong Shui, ela morava com sua mãe e com seu irmão caçula. Hong Shui vivia com o seu irmão caçula e sua mãe, e o pai era militar, e em uma das raras visitas dele à casa, a mãe comentou que a filha havia crescido, ou seja, com 11 anos de idade, pela primeira vez ela teria tido a sua primeira menstruação. Para Hong Shui era tudo novo, ela sentiu emoções, medo ao desconhecido. Ela se sentiu transformada, mas sua mãe conversou com ela, dando alguns conselhos básicos de como cuidar, de como se cuidar. Para Hong Shui era tudo novo. Ela sentiu fortes emoções, medo ao desconhecido, mas sua mãe conversou com ela, dando alguns conselhos básicos de como se cuidar, que isso era normal em todas as mulheres, e não disse mais nada. Ficou entusiasmada que tinha se tornado uma mulher. A mãe havia ido visitar uma vizinha quando seu pai retornou da base militar para uma das raras visitas à casa e falou para Hong Shui. Aqui sua mãe teria mencionado que ela teria se formado, já era uma moça, já era uma mulher, e que ele gostaria muito de ver o seu corpo, se realmente teria crescido. Envergonhada, ela nunca tinha ficado pelada na frente de ninguém, a não ser nos banhos públicos separados. Então seu pai começou a passar a mão em todo o seu corpo, Hong Shui, e ela tremia muito. E seu pai pediu para não contar a sua mãe, dizendo que fazia isso porque a amava demais. O pai começou a se deitar na cama com a filha, trancava a porta e passava a mão pelo seu corpo. Conforme o corpo de Hong Shui ia ganhando forma, o pai ficava cada vez mais excitado e ela se sentia cada vez mais aterrorizada. A menina ficava cada vez mais magra, até que adoeceu. Mesmo no hospital, seu pai ia visitá-la e a abusava. Ela ficou 2 semanas no hospital e quando voltou para casa, seu pai apertou enlouquecidamente.
dizendo que tinha morrido de saudade dela, mesmo ela estando fraca depois de vários dias no hospital. Então Hong Shui passou a ferir o seu corpo para que passasse cada dia mais hospitalizada, onde ela se sentia segura. Para seu desespero, a mãe obrigou ela e seu irmão a morar com o pai em outra cidade, onde ele teria sido transferido. Os abusos aumentaram muito, até que chegou ao extremo. Os abusos aumentaram muito, até que chegou ao extremo. Ela já não sabia mais o que fazer para se livrar daquelas investidas do seu pai. Então, ela estendeu o braço embaixo de um pedaço de ferro que estava caindo, a fim de cortar a mão esquerda, da altura do pulso. Quase perdeu sua mão e conseguiu 60 dias no hospital, onde ela se sentia segura, tranquila. A mãe ganhou transferência no emprego e, voltando a morar todos juntos, ela contou à sua mãe sobre os abusos que teria sofrido todos esses anos. Mas, para sua grande decepção, a mãe falou que ela precisava suportar tudo isso que o seu pai fazia para a segurança da família. Hong Shui se sentia desapontada com sua família, triste, abalada, e teve um colapso cardíaco devido a uma grande febre de 40 graus e precisou ser hospitalizada novamente, onde ela adotou uma mosca como seu animal de estimação. Cuidou da mosca para não deixar ela sair e que ninguém também pudesse vê-la. Até que um dia a mosca morreu. Então ela colocou a mosca em uma caixa de fósforo e a enterrou no bosque. Dias depois, o médico conversou com ela que, se o seu tratamento se estabilizasse, a mandaria novamente para casa, pois no outono havia muita falta de leitos no hospital, devido às grandes doenças que continha no outono. Ela, que não queria voltar para casa, pensou e pensou em algumas formas de continuar por lá. Então, um dia ela caiu na escada e teve um corte no braço. Como recomendação médica, era para que as enfermeiras cuidassem na hora da troca dos curativos, pois as moscas são grandes portadoras de doenças. A menina, que preferia morrer do que voltar para casa, então esmagou uma mosca em cima do corte do braço e em seu diário escreveu que tinha sido um sucesso o seu plano, pois fazia 2 dias que sua temperatura não parava de subir e que estava muito doente, mas estava muito feliz também. Hong Shui morreu aos 17 anos por infecção. Podemos pensar através do sofrimento que Hong Shui passou. Quantas meninas que até hoje são molestadas, abusadas sexualmente e são obrigadas a se calarem. Quantas dessas meninas também vendem seu corpo para ajudar a sustentar a sua casa, a sua família, onde vive, sem proteção, sem que alguém possa cuidar delas, e que muitas são abusadas pelos próprios familiares, os próximos, mais próximos delas, e que muitas vezes as mães não acreditam em seus relatos, em os relatos de suas filhas, e que sofrem grandes abusos por anos e anos. Essa é a história de Hong Shui, a autora Shin Han.